A direita bolsonarista está sendo eliminada, extirpada, quando ele diz, por exemplo, como disse numa entrevista agora, que ele não xingaria de novo de canalha o Alexandre de Moraes, que teria um relacionamento melhor com a STF, estratégia, que tem que saber dançar de acordo com a música. Eu não sei dizer o que é, mas o filho dele está aqui nos Estados Unidos atuando para que tenhamos aí sanções ao Alexandre de Moraes. Tarcísio surpreende e anuncia que vai deixar política. É isso mesmo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, colocou um ponto final nas especulações sobre uma possível candidatura à presidência da República em 2026. Em declarações recentes, Tarcísio afirmou de maneira categórica que sua jornada política tem data marcada para encerrar. O atual chefe do Executivo paulista declarou que não tem qualquer projeto de âmbito nacional e que sua intenção é disputar a reeleição ao governo do estado, concluir o segundo mandato e em seguida se retirar da política. Ele disse: "Não penso em disputar a presidência e não tenho nenhum projeto nacional. Meu plano é ser candidato à reeleição como governador de São Paulo, concluir mais 4 anos de mandato e, após isso, me dedicar exclusivamente à minha família e aos meus negócios particulares", finalizou. E Moraes negou o pedido de Bolsonaro e manteve oitivas para esta segunda. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para o adiamento das audiências com testemunhas no âmbito da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A defesa do ex-presidente solicitou o adiamento das audiências sob o argumento de que um grande volume de provas e limitações técnicas dificultam a análise completa do material. As oitivas das testemunhas estão marcadas para começar nesta segunda. Segundo advogados de Bolsonaro, o volume de provas é imenso e torna impossível análise adequada em tão pouco tempo. Só nesta semana a PF disponibilizou 3 links com cerca de 40 terabytes de dados, o equivalente a cerca de 10 mil filmes em alta definição. Apesar disso, Moraes afirmou em despacho que o conteúdo não traz nada que modifique a denúncia já apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Ele diz: "A disponibilização desse material, entretanto, em nada alterou os fatos imputados na acusação." A direita bolsonarista está sendo eliminada, extirpada, e eles querem a direita com os votos do Bolsonaro, mas encantada com figuras tucanas, que sequer aceitam a premissa de que o STF colocou o Brasil num estado de exceção. Que é a principal premissa de hoje, porque a gente clama por liberdade, não por uma reforminha econômica que melhora um pouco a vida. Isso os tucanos conseguem entregar, via de regra. Mas o Estadão, com a sua visão economicista e progressista no resto, eles querem exatamente isso, um Armínio Fraga no comando. Pois bem, o próprio Jair Bolsonaro fica indeciso, apoiar Tarcísio, que ele tem suas desconfianças, eu também teria, ou Michele, que se for muito cedo indicada vai ter chumbo grosso. Agora ele andou dizendo que está mais velho e vai morrer mesmo, se prender ele não vai fugir, ele vai morrer. Eu vejo a situação do Bolsonaro como muito delicada. Quando ele diz, por exemplo, como disse numa entrevista agora, que ele não xingaria de novo de canalha o Alexandre de Moraes, que teria um relacionamento melhor com a STF. Pode ser estratégia, retórica. Ele tem que saber dançar de acordo com a música. Ou pode ser que ele está sinalizando que ele está mais domesticado, porque conseguiram dobrar seu espírito. Ele está cansado. Eu não sei dizer o que é, mas o filho dele está aqui nos Estados Unidos atuando para que tenhamos aí sanções ao Alexandre de Moraes. Então, de novo, o que eu sei é que o Bolsonaro é patriota, quer o bem do povo, do Brasil, e de vez em quando ele recuou, o que é normal nessa guerra muito
pesada, muito injusta, de ele e alguns outros parlamentares e um povo disperso, armado de Bíblia e bandeira do Brasil, contra um sistema que conseguiu cooptar até as Forças Armadas, a imprensa e por aí vai. Então, é uma luta muito desigual e às vezes cansa, mas a gente não pode desistir. E não acho que o Bolsonaro desistiu, não acho que ele jogou a toalha. Nós temos o Lula rifando o Brasil para a China. E ele fala agora abertamente. Lula compara a sua eleição à Revolução Comunista da China. O presidente diz que o seu governo e a gestão do Partido Comunista Chinês melhoraram a qualidade de vida do povo. Bom, obviamente a gente sabe que tudo isso é mentira, que o Lula está destruindo a economia do Brasil uma vez mais, colocando na toba do trabalhador pobre com vontade, e a gente sabe também que o Partido Comunista Chinês fez a mesma coisa. Desde Deng Xiaoping, com seu pragmatismo de não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato, houve uma abertura econômica e comercial na China que enriqueceu algumas pessoas. Mas, via de regra, é um país com um modelo insustentável que não deu liberdade e nem mesmo prosperidade para a imensa maioria. Então não é exemplo para nada. Enquanto isso, comerciantes renomeiam petróleo venezuelano para a China como se fosse brasileiro, segundo fontes e rastreadores de petroleiros. Isso passou batido na imprensa e é da maior gravidade. O Brasil, o que quer dizer isso? O Brasil hoje é cúmplice de um grande esquema para burlar as sanções do Ocidente e dos Estados Unidos em particular contra o eixo do mal. E não é difícil concluir que isso é verdade, porque a gente sabe que o Lula colocou o Brasil no eixo do mal. Que hoje o Lula é um grande aliado do Xi Jinping, do Putin. Lembra aquela guerra com a Ucrânia que ele ia resolver numa mesa de bar? Hoje ele virou as costas para a Ucrânia e senta no colo do Putin. Ele, no BRICS, levou o Irã para dentro, foi o Lula que articulou. Ou seja, o eixo do mal que une islamofascistas e comunistas tem como denominador comum o ódio ao império estadunidense. Essa ojeriza, esse nojo, esse ódio que eles sentem pelos Estados Unidos e o que os Estados Unidos representam é o que une esse bando de psicopata, de criminoso de guerra, de ditador. O Coutinho, Leonardo Coutinho, escreveu uma coluna hoje na Gazeta, muito boa, vale a pena a leitura, sobre como o Brasil virou um cão de guarda da China nessa nova ordem global. Diz o Coutinho: a retórica de Lula, acompanhada da postura diplomática e dos acordos firmados, ou seja, não é só verborragia, não é só jogar para a plateia do Foro de São Paulo, viu, Globo e Estadão, o colocou ao lado do bloco autoritário comandado por Xi Jinping, que declarou guerra, por sua vez, aos Estados Unidos na prática. Ele conclui: embora Lula use um discurso de suposta independência e altivez, ele se voluntariou a estar preso à coleira do novo cão de guarda da ordem global autoritária, que é aquele cão com 3 cabeças, da simbologia dos mitos, que guarda os portões do inferno. Porque viver num país sob o comunismo é viver como um escravo no inferno, aqui e agora, na Terra. A mídia, claro, não gosta desse Lula. O Estadão diz: imagem de Lula na Praça Vermelha ao lado de facínoras para ver o desfile de mísseis que massacrarão inocentes na Ucrânia marcará o dia da infâmia da política externa do Brasil. E o Globo colocou: apreço de Lula pela democracia flutua, segundo conivência. Presidente posa de democrata.
mas não teve constrangimento em ir a Moscou participar de desfile ao lado de ditadores. E eu pergunto, esse Lula é novo? Há alguma novidade nessa postura? Ou há 40 anos, pelo menos, o Lula bajula ditadores, ama de paixão Fidel Castro e sempre amou, defende Che Guevara, diz que foi para o Gabão aprender com o ditador como ficar 37 anos no poder. E sempre defendeu Hugo Chávez e depois dele Maduro. Então, se é uma pose o Lula democrata, como diz o Globo, a gente só pode concluir que o Globo fingiu acreditar na pose. E o Globo, então, é um jornal sonso, hipócrita, canalha, que vem se afastando gradualmente do governo. Tudo leva a crer, tudo tem indícios nessa direção, indica que estão meio cansados, está tendo um clima ali meio de racha, bilhões e bilhões depois, do amor comprado. E o Estadão sempre foi um jornal tucano, e todo tucano nasceu para descer do muro do lado esquerdo, caindo direto no colo de um comunista. Então o Estadão também descobriu o dia da infâmia, quando o Lula defendeu ditadores, coisa que ele faz desde sempre. A única conclusão a que podemos chegar é que o Lula democrata é que é uma grande farsa. É um engodo. Esse nunca existiu, à exceção do discurso tucano. E a Dilma, como aquela que produz mais gafes do que o próprio Lula, se isso é possível, criou um constrangimento com a China ao concluir que os chineses censuram pouco o TikTok, que tinham que ir para o Brasil censurar mais a rede social deles. O Lula ficou incomodado com a situação toda, quem vazou, se foi o Rui Costa ou não, não sei, briguem, desgraçados. Mas a emenda saiu pior que o soneto, porque o Lula foi tentar consertar e piorou. Por quê? Porque, no fundo, o PT defende a censura chinesa e quer a censura às redes sociais. Censura esta que o Estadão e o Globo aplaudem. No PL da censura, que eles chamam do PL de fake news, cujo relator era o comunista Orlando Silva. Mas se você falar de ameaça comunista, o Barroso e o Xande garantem que você é um paranoico que vive no passado. Sobre isso, até o esquerdista ambientalista André Trigueiro, que quer que comemos gafanhotos para salvar o planeta, até o André Trigueiro achou demais da conta. Para mim não faz o menor sentido trazer alguém da China para ajudar a gente a regulamentar rede social, pela razão de que a China não permite liberdade de expressão. As redes sociais da China são todas controladas, algumas redes sociais simplesmente não podem funcionar. E qual seria o aconselhamento que um representante do governo Xi Jinping poderia nos dar nesse sentido? Se for para fazer aqui o que se faz lá, haverá, digamos, a ditadura dos conteúdos compartilhados pelas redes sociais ao gosto do governante de ocasião. Não acho que seja um bom aconselhamento. Pois é, mas é exatamente o que defende a Globo e o Estadão. Só que eles querem colocar o STF como esse guardião do conteúdo civilizado, digamos assim, porque o Barroso tem a missão nobre de recivilizar toda a nação e o Toffoli é o editor da nação. Bom, como dizem alguns, se eu soubesse que o Lula ia fazer tudo isso que está fazendo com a turma da mortadela, com os artistas, bom, os artistas estão ganhando muito dinheiro, mas com os universitários, pô, eu tinha votado nele, né? É uma desgraça o governo. E quando o Lula faz o serviço sujo contra essa turma, eles têm um tilt da bug, né? Decreto de Lula limita o orçamento de universidades federais que iniciam contingenciamento. Imagina se fosse o Bolsonaro. A gente sempre tem que pensar nisso, né? Imagina se fosse o Bolsonaro. Bom, esse é um governo sem transparência. Governo Lula,
promove apagão de dados sobre convênios e emendas. Ministério da Gestão retira do ar documentos só sobre transferências e dificulta rastreamento de serviços, porque, obviamente, se você follow the money, o rastro do dinheiro, você vai concluir o óbvio ululante, que esse mega esquema de desvio tem tudo a ver com o próprio Lula, os sindicatos ligados ao PT. É a coisa mais escabrosa do mundo, a tentativa do governo Lula de jogar o escândalo do INSS no colo do Bolsonaro. Bolsonaro favoreceu o sindicato do irmão do Lula, porque vai ver que no fundo o irmão nem é do Lula, é do Bolsonaro. No governo Bolsonaro, tentou-se aprovar medidas para dificultar essas coisas, e o PT e a esquerda foram contra. Hoje, o PT é contra a CPI para investigar isso. Então, é ridícula essa situação toda, e esse escândalo tem tudo para continuar fedendo por muito tempo, até a imprensa vem falando isso. Enquanto isso, desemprego sobe em 12 estados no primeiro trimestre, taxa avançou a 7%, segundo o IBGE. A campanha de destruição do Brasil continua a todo vapor, como algo deliberado pelo projeto petista de poder, não vamos esquecer. Assim, PT divulga campanha Verdade sobre o INSS e atribui irregularidades ao governo de Jair Bolsonaro. É muita cara de pau, ainda mais quando sabemos que o Brasil suspende acordos de cooperação jurídica com o Peru em processos da Lava Jato ligados ao Odebrecht. No Peru, isso dá cana, Odebrecht. No Brasil, junto com o STF, o PT conseguiu enterrar toda a Lava Jato. Então, vamos falar de STF agora. Antes, só duas coisas. Diante do cansaço do sistema tucano com os seus aliados petistas, na aliança nefasta tucano-petista, que colocou de volta o ladrão à cena do crime, como diria o tucano Alckmin, que subiu a rampa com o ladrão petista, eles vão tentando produzir a terceira via de novo. Não deu muito certo lá atrás, quando 37 nomes surgiram como balão de ensaio, da Simone Tebet ao Sérgio Moro. Mas eles estão tentando de novo. Ronaldo Caiado, Zema e por aí vai. Até o Eduardo Paes virou terceira via. Prefeito do Rio mostra ser possível governar sem o preconceito da esquerda, nem a manipulação da direita sobre religiosos. Unir. O candidato da União vai ser aquele malandro carioca que tinha nome na planilha de corrupção da Odebrecht, o Nervosinho, e que fez o L. Então, de novo, é impressionante como eles vão produzindo nomes de direita que são petistas mascarados. O Temer veio navegar nessa onda recentemente. O Estadão ficou todo contente porque o Temer ele é alguém que tem postura de estadista. A forma é impecável. O conteúdo é um tanto podre, mas a forma é impecável. E o Estadão adora isso, porque um tucano tem a visão estética de mundo. O tucano fica derretido com discursos de metalúrgico que veio de baixo. Eles se encantam com isso, é irresistível para eles. Então o Temer encanta os tucanos. E o Estadão logo falou, essa é a direita civilizada que precisamos. O cara que foi vice da Dilma e que indicou Alexandre de Moraes para o STF. Isso é a direita civilizada. Então, não precisamos mais de oposição à esquerda petista, porque são pessoas tão próximas que à distância a gente não consegue ver quem é porco, quem é gente mais. Tudo quatro patas, tomando uísque. George Orwell. E o Eduardo Leite, é um nome também que é adorado por essa turma do mercado, alguém que ama o Pepe Mujica. Nunca precisou de pompa para ser grande, viveu com simplicidade, falou com firmeza e governou com espírito de conciliação. Foi uma ponte. O cara se derreteu todo com o comunista ex-guerrilheiro
Pepe Mujica. Eu sei que quando alguém morre, é canonizado, mas o Pepe Mujica não fez um bom governo. A coisa que a gente pode falar sobre ele é que ele foi íntegro às suas crenças, com o Fusquinha e tudo mais, uma vida franciscana, peronomútil. Dizem que havia muita hipocrisia nisso. Mas é um cara claramente de esquerda, simpático a radicais de esquerda. Então não é para merecer essa rasgação de seda toda, esses elogios constrangedores até, por alguém que seria direita. Mas é óbvio que o Eduardo Leite não é direita nem aqui e nem na China. Mas no Estadão ele seria oposição ao PT, oposição da direita civilizada. Tudo isso, meus caros, é o velho teatro das tesouras. Não podemos cair nisso, mas o Brasil acordou. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.